Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertada o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A você que nos assiste em transmissão ao vivo na internet, o nosso boa tarde. A você que nos verá a posterior, a nossa saudação. Nesses dias em que diariamente são criados novos ídolos nas mídias sociais, os chamados influenciadores, e nem sempre de boas influências, nesses dias também em que tantos fazem promessas que é visível que não serão cumpridas, pois são promessas vãs, e também nestes dias em que diariamente se propõem curas milagrosas que não serão realizadas. Diante de todas essas aparências, é oportuno trazer à nossa conversa de hoje as palavras de Jesus que fazem o tema da tarde. Pela árvore se conhece os seus frutos. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, estuda essa temática em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Ele recorre ao Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, dos itens 15 a 20, onde ele discorre, onde Jesus vai discorrer sobre esses tempos que viriam e nos alerta. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelha, por dentro são lobos rapaces. Rapaces, sim, de rapina. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, diz Jesus, toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus. E uma árvore má não pode produzir frutos bons. Tão simples, não? E acrescenta, toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E vós, ou seja, nós, conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Então é o fruto que nos leva a entender a árvore. Mas que árvore é essa? Nessa parábola, nesse ensino que Jesus nos traz, usando um exemplo de natureza que foi tão comum naquela época, que era o modo que havia das pessoas entenderem a profunda missão e a profunda lição que ele trazia, a árvore são os homens. Cobertos de pele de ovelha. O que seria coberto de pele de ovelha? A ovelha não tem a doçura, carneirinho. Então são homens que são lobos cobertos de pele de ovelha.
são a boa aparência. Os templos de hoje, o traje nobre, são as palavras doces, são a ajuda, ou a aparente ajuda, mas que no fundo não visa mais do que o próprio lucro ou o benefício que pode obter com isso. E que tipo de benefício? Financeiro, fama, cada um busca uma coisa. Mas como é que podemos distinguir que frutos são esses? Os frutos são os atos. Porque os atos nos mostram o que somos, de verdade. Mas Jesus se refere à colheita. E nessa colheita, então, deixa muito claro que não se colhe uvas nos espinheiros, ou figos nas sarças, usando a linguagem daquele meio em que viviam. Acho que para nós aqui não se colhe abacaxi de bananeira e de por diante. E nos mostra uma coisa. Quando nós queremos nos enganar, porque ninguém nos engana, é a sintonia que nos leva a gostar de alguma coisa. Quando nós queremos aceitar, nós, de certa forma, minimizamos o que vemos, porque o resultado nos interessa. Então, aí nós já trazemos a própria sintonia nos leva ao fruto podre. Por quê? Kardec nos convida a que tenhamos a fé raciocinada. E no que ela ajuda nesse momento? Ora, se nós raciocinarmos, tudo tem que resistir face a face com a razão, em todas as épocas da humanidade, como ele disse, já veremos que aquela promessa é vã e não há meios de cumpri-la. Já fica fácil entender que fruto sairá disso. Em cada situação vamos ver isso. Mas para todos nós, porque parece que nós estamos sempre do lado da vítima. Não. Também somos os algozes, ou já o fomos, ou já o seremos, depende da própria evolução de cada um, também da nossa própria, claro. Mas o André Luiz sintetizou também esse ensinamento numa coisa muito simples. O André Luiz, para quem não o conhece tão familiarmente, foi um dos espíritos que comunicaram à Terra, um repórter do além, podemos dizer, através do nosso Chico Xavier. E no livro Sinal Verde, um dos primeiros seus, ele diz uma frase muito pequena, mas muito objetiva. A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Então eu posso tirar uma foto muito bem vestido, com roupas muito caras, gravata, enfim, cabelo muito bem arrumado, e darei a ideia de alguém que talvez não seja o meu inferior. Mas os meus atos, penalizados, vão mostrar se aquela foto corresponde a mim, ou se é uma foto que eu criei de mim, para que você me visse, da forma como eu quero que você me veja, não a forma que eu sou. Fica muito fácil distinguirmos, mas tanto tempo depois, ainda pegamos frutos que não nos convêm. Quantos frutos estão aí que já podiam estar mais? Quanto nós ainda não somos também o bom exemplo do ato que podemos ser? E não podemos nos queixar que não temos modelos. Ao longo do tempo, foram tantos missionários, porque periodicamente chegam a nós espíritos tão nobres que dão outro curso a algumas coisas na Terra e, mais do que isso, nos são exemplos de caminhar. Se fôssemos citar aqui, seriam tantos, mas vamos destacar apenas alguns. O pobrezinho de Assis, Francisco de Assis. Por que ganhou esse nome? Abriu mão de toda uma nobreza para dedicar-se em amor a servir. Tornou-se um exemplo à humanidade. Aqueles nobres daquela época foram todos esquecidos. Mas o seu exemplo, o fruto que deixou foi tão bom que ainda hoje sentimos o sabor. Ainda hoje fazemos uma prece de São Francisco, ou prece a São Francisco, se a expressão mais correta. Lembrando que um dia esteve entre nós, lembrando que
nos mostrou que amar a Jesus, amar a Deus, é muito simples, que não exige doações, que não exige apenas doar-se, apenas. Também esteve entre nós na Índia Mohandas Karamchand Gandhi, um homem notável, deixando a sua carreira de advogado que lhe daria talvez uma grande fortuna, quem sabe, alcançou a maior riqueza, libertou um povo. 800 milhões de pessoas livres de um governo inglês. Também na mesma Índia, vamos encontrar em Calcutá uma freira abnegada, vivendo a dor dos seus irmãos, fora do colégio onde lecionava, decide mudar e abraçar a todos sem favorecido. Madre Teresa, uma mulher notável e também tanto lhe segue os passos ainda hoje. Na nossa Bahia querida, que tão próxima, tivemos também nossa irmã Dulce, outra irmã amorosa e dedicada, que deixou tantas pessoas assistidas e uma obra que ainda hoje não para de crescer. Nessa mesma Bahia floresce também, e amigo de irmã Dulce, o nosso Divaldo Pereira Franco, que aos 93 anos ainda é uma árvore que dá frutos diariamente a todos nós. O que dizer, então, do nosso Chico Xavier? Um autor dos mais lidos no Brasil e dos mais traduzidos dos autores brasileiros, e que humildemente vem dizer: as obras são dos Espíritos. Eu só verifico por ditado. Esse é o bom fruto. Esse é aquele que pode ter tudo e tem muito mais por não ter, porque conseguiu ser. Temos também hoje um grande exemplo mundial, um homem de projeção, que é o nosso Papa Francisco, que também vem de novo nos mostrar que são os atos que nos dignificam perante o próximo. E os frutos podem ser bons, se nós assim desejarmos. E como vamos trazer isso para a nossa vida? Como é que isso pode fazer sentido para nós? Você já pensou em olhar para você, de fora de você, friamente, não com a crítica mordaz, mas com o senso crítico de quem quer corrigir e aprender, de quem deseja de fato seguir Kardec. Kardec diz que o verdadeiro espírito é aquele que vê em si as más tendências e se esforça a cada dia por vencê-las. Então, se você olhar de fora de você para você, talvez você encontre algum fruto que não são os melhores para essa árvore aqui. Ótimo! O adubo é o Evangelho. Vamos adubar essa árvore. Vamos seguir Jesus, que nos disse que não adianta você ganhar o mundo se você perder a alma. Não adianta você conquistar uma grande fortuna. Isso pode te custar algum tempo de prisão. Por quê? Não foi obtido de forma a dar bons frutos. Você não foi um bom exemplo. Conseguiu ter, mas não conseguiu ser. O bom fruto é aquele que é. O bom fruto é a figueira, tão cheia de folhas, que avança e cede a sombra a quem precisa, e ainda o figo. Jesus usou esse exemplo porque a época dele, além de alimento, com o figo fazia-se muito em plástico para curar a ferida. Então, o bom fruto é aquele que conforta o próximo, que leva a paz ao semelhante. É aquele que consegue dizer: eu amo Jesus e amo Deus. Eu já consigo lutar para ser o homem de Deus. Aquele que vê Deus acima das criaturas e as criaturas acima de si. E se não consigo, já estou querendo conseguir.
Já estou no caminho. Nada está pronto. Estamos criando e fazendo. Podemos fazer um pouco a cada dia um passo, cada dia um fruto mais saudável, pelo adubo de consciência. Não fazendo ao próximo o que não queremos para nós, amando ao semelhante, como a nós próprios. Porque Jesus diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, dá o exemplo do fruto. Podemos fazer assim. Há uma história, para eles mais famosos, mas você também quer trazer uma historinha? Eu ouvi na Bahia, na mesma Bahia, onde estive um tempo, ouvi justamente de Divaldo Franco. Falava de um senhor que ia fazer no mínimo 40 anos, viu? Vamos pular essa parte que é melhor. Mas deve fazer uns 40 anos. Falava de um senhor que tinha um filho com um problema muito grave, que toda a medicina não conseguia resolver e os seus dias estavam contados. Um homem rico, muito rico, mas cujo dinheiro não lhe servia naquele momento. Já havia estado na Europa, nos Estados Unidos, na busca da cura do seu filho. E todos lhe diziam a mesma coisa. Até que alguém lhe disse de um senhor que morava no bairro afastado, mas que tinha curado algumas pessoas sem remédios. E ele, no seu desespero, mesmo sem crença, ali se dirigiu. E ficou desapontado quando chegou. Porque era uma casa extremamente simples, até não tão bem cuidada assim. Mas ali viu pessoas e não teve coragem de passar à frente, acabou esperando, e viu que todos saíam bastante felizes. Quando chegou a sua vez, chegou a ele, e seu filho estava com os dias contados. E que lhe disseram que ele podia curá-lo, embora ele não compreendesse como, porque afinal, descobrir agora que não tratava-se o médico. Ele disse: é verdade, eu não posso curá-lo, mas Jesus pode. Vamos confiar. Replicou um passo ao menino. Na sua intuição, viu que realmente o menino não tinha nada físico. Havia um processo espiritual, a chamada obsessão. Na semana seguinte, retornou, e retornasse mais tempo, foi retornando, e seu filho foi de fato melhorando. Cerca de 3 meses depois, ele já não tinha mais nada. Estava muito bem. E nesse dia, ele diz a esse senhor: o seu filho está curado. O senhor não precisa mais vir. Não, mas eu ainda quero vir semana que vem. Pois não, retorne. Na semana seguinte veio, e ao sair deu-lhe um abraço, agradeceu demais. E deixou um envelope em cima da mesa. E foi saindo. Quando o senhor viu o envelope na mesa, correu atrás dele. O senhor esqueceu isso em cima da minha mesa. Ele me disse com muito carinho: não, eu não esqueci. Eu apenas deixei. Eu não tive coragem de dar em mão. Nesses meses todos, o senhor fez o que ninguém fez. O senhor não sabe o quanto eu gastei antes de chegar aqui. Aquele envelope estava muito líquido. Não se havia visto isso, fui sair correndo levá-lo a ele. Eu gastei muito antes de chegar aqui. Eu nunca me pediu nada. Eu vi que a sua esposa é doente e soube que o seu filho tem problemas mentais e está internado. E o senhor se dedica tanto que mal tem tempo de visitá-lo. É o mínimo que eu posso fazer. Eu lhe agradeço. Mas, como lhe disse, eu não curo. É Jesus que cura. Então, por favor, não me pertence, sério. Mas eu quero que o senhor pegue. Não, muito obrigado. E ficaram naquele entrever até que esse senhor lhe disse uma frase: por favor, leve. Não me faça perder em um instante
que eu levei tanto tempo para construir. Esse é o homem dos bons frutos. E é com essa mensagem que nós vamos encerrando a nossa conversa de hoje. Com o IE ao fundo aqui, vocês verão que não é real ainda. Nós estamos ainda em trabalho remoto, a atividade do centro ainda está paralisada até que temos a volta, mas eu usei esse fundo virtual para matarmos um pouco de saudade dessa casa tão querida que todos amamos. Um grande abraço a todos, até uma próxima oportunidade, estejamos sempre confiantes e nunca estaremos sós. Que Jesus esteja conosco até o final. Um abraço a todos.